Queridos, graça e paz, bom dia. Hoje nosso estudo será dentro do presbiterianismo avançado, os 5 pontos do calvinismo. Então, é uma matéria muito interessante, intrigante, né? Muitas vezes causa até certa confusão, né? Mas a gente vai falar hoje de uma forma assim, bem tranquila, né? E vamos tentar ser bem claros também, né? Porque é uma coisa que está em embate já desde o século quinto, quarto, ou seja, não é uma coisa nova, né? E não foi resolvida até hoje. Então, é necessário que a gente esteja com o coração aberto e tenhamos paz e alegria, sobretudo com os irmãos que pensam diferente da gente, tá? Que sejamos bondosos com eles. Vamos orar antes da gente começar, para que Deus mova nessa matéria tão árdua, né? Colocando suavidade nas minhas palavras, falando através de mim, né? Para que a gente Tire. possa realmente São 12 classes, duas para sair daqui crianças. com bastante, com poucas dúvidas. Vamos orar então. Deus de amor, de misericórdia, Pai. O Senhor me conhece, Pai, sabe exatamente como sou falho, Deus. Mas eu te peço, Deus, que pela tua infinita misericórdia, Deus, o Senhor fale através de mim. E atinja, Senhor, o coração dos meus, os corações dos meus irmãos, Pai. Para que a tua palavra, Deus, possa entrar de uma maneira clara, Senhor, de uma maneira segura. E que os irmãos, ó Deus, possam acreditar, ó Deus, de que tudo que será falado aqui, Deus, será falado porque o Senhor assim o determinou, Pai amado. Será bíblico, Deus, e será de verdade, Pai. No nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e dá-nos alegria e a tua paz. Amém. Meus amigos. Presbítero Amaro? Oi? O senhor está ouvindo? Tem alguém me chamando aí. Isso. Bela? Aqui... Oi, Bela. Oi. Oi, Bela. Amaro. Aqui é da transmissão. Só para você esperar 5 minutinhos para dar 11h10, porque para mandar a classe para o YouTube desde o começo. Uhum. Só 5 minutinhos, que a gente está Tá. terminando a maratona de louvor aqui na igreja, e a classe de presbiterianismo avançado vai ser transmitida hoje. Tá, eu recomeço, Bela? Não, pode começar a partir depois da oração mesmo. É só esperar esses 5 minutinhos para ninguém do YouTube perder o comecinho da aula. Tá, você me avisa? Aviso. Tá, eu tô te esperando então. Tá bom? Obrigada. Espera aí, rapidinho. Pode testar o som, Amaro? Oi, Bela. Tá entrando bom, o som, Bela. Beleza. Ao vivo, pode começar. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Queridos, bem-vindos ao nosso presbiterianismo avançado. Hoje trataremos dos 5 pontos do calvinismo, né? Vocês me perdoem estar na cama, mas é verdade, eu estou de cama, né? Eu tô com... Minha médica tá assistindo isso aí, mas ela não sabe ainda, mas eu estou com 38, um pouquinho de febre. Eu estou fazendo a avaliação, estou esperando o resultado para ver se eu estou com Covid. Mas espero em Deus de levar até o fim. Vamos lá, então. 5 pontos do calvinismo. Quantos de vocês acham que verdadeiramente o homem tem livre-arbítrio? Acho que vai ter briga, né? Muita gente vai pensar que sim, muita gente pensando que não. Ou seja, nosso objetivo é, com calma, com alegria, com bondade, com longanimidade, a gente discutir o nosso ponto de vista presbiteriano, ou seja, o calvinismo. Tá? Então vamos começar, tá? Por favor. O objetivo da nossa aula é conhecer os 5 pontos do calvinismo e sua fundamentação bíblica, para que estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Então nós temos que estar preparados para dizermos aquilo que nós acreditamos. Porque se nós não soubermos, dissermos, eu sei, mas não sei explicar, é complicado. Porque você envergonhar a si mesmo é uma coisa. Agora, você envergonhar o seu Deus não é bom, não é nada bom. Tá? E para atingir esse objetivo, a gente vai percorrer esse roteiro. Uma introdução, um pouco da história, e entraremos verdadeiramente, né, nas diferenças do calvinismo e do arminianismo, e, por fim, uma conclusão. É importante que a gente se veja dessa forma.
Todo calvinista deveria respeitar aqueles que foram predestinados a serem arminianos, e todo arminiano deveria respeitar aqueles que escolheram ser calvinistas. A ideia é essa, eu coloquei esse slide porque em 2015 ficou tão acirrado na internet xingamentos, ameaças, ou seja, coisas que não cabem ao ser humano normal, muito menos a um cristão. A ponto dos maiores líderes evangélicos, arminianos e calvinistas, né, colocarem essa nota pública dizendo: reconhecemos as diferenças marcantes historicamente existentes entre as tradições calvinistas e arminianas, notadamente em referência à doutrina da salvação, ou à soteriologia. Todavia, tais divergências teológicas não suplantam a comunhão cristã que deve haver entre os cristãos dessas duas vertentes da cristandade. Em uníssono, à luz das Escrituras Sagradas, enfatizamos que a salvação somente se alcança em Cristo, somente mediante a graça, mediante a graça somente e pela fé somente. Então, gente, pensar diferente da gente não é errado, ok? A gente não precisa concordar, mas não tem que agredir. Na internet você vê muita coisa, chamando de doutrina calvinista é satânica, ou doutrina arminiana é satânica. Não assistam esses vídeos. Aquele que vai chegar com perjúrio, com palavras pesadas para criticar o outro, não entre nessa, porque só vai polarizar uma coisa que não deve ser polarizada. Então, nós pensamos um pouco diferente nesse aspecto da soteriologia, mas nós cremos que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso, sem dúvida, é o que vale. Tá? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Eu coloquei esse slide justamente por conta disso, porque em muitos casos os arminianos nos dizem que a gente não atribui ao homem a responsabilidade que ele tem. E é uma coisa que não é verdade. Né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas andam juntas. O reverendo Augusto Nicodemos fala que se você quiser entender ou saber, entra na linha do trem, olha para o final, que você vai ver que são paralelas, elas estão juntas. Talvez lá na glória, né, o Senhor nos explique, né, como separar essas duas coisas. Né, até que ponto uma coisa é a soberania de Deus e outra, né, é a responsabilidade do homem. Perguntaram para o Adam Spurgeon como você concilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele falou: não concilio, amigas. Elas sempre existiram. Então, são coisas que andam paralelas. O homem é responsável pelos seus atos. Muito embora, né, dentro da nossa doutrina, a gente crê que já existe uma predestinação. Uma coisa que é interessante, muito interessante da gente prestar atenção, é isso. Estamos vendo aí um círculo, né, no centro de Deus. E alguns atributos de Deus. E eterno, imaterial, imutável, é único, onipotente, perfeito, justo e bom. Tá? Então Deus é tudo isso e muito mais. À medida que nós estivermos circulando por Deus, né, nos afastarmos um pouquinho, está tudo bem. Mas quando chegamos na cerca, se a gente ultrapassar essa cerca, a gente está cometendo um erro. Isso pode nos atrapalhar e muito. Tá? Porque a gente vai entrar num campo que não é permitido, que nós não sabemos o que tem à frente. Tá? Então, se a gente quer chegar a se afastar um pouquinho, então estamos dentro do círculo, mas ultrapassar o círculo não é legal. Por quê? A gente não sabe o que tem ali. E a Bíblia, a gente vai ver no versículo logo após, né, o que a Bíblia fala. Para ilustrar melhor, veja o próximo slide. Será que você seguiria em frente nessa estrada? O que tem mais à frente? É um abismo? Uma pedra? Uma estrada pavimentada, melhor? O que tem? Nós não sabemos. Então, nós não devemos ir além daquilo que nos é mostrado. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Um termo confuso, de uma certa forma, ele é iluminado por um termo mais claro logo após. A Bíblia, ela é completa. Ela se explica. Então, gente, ultrapassar os limites não é salutar. Olha o que está em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas. Ah, então existem coisas encobertas? Sim, existem coisas encobertas. A quem elas pertencem? Elas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Mas as coisas reveladas, aquelas que estão claras para a gente, pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então, existem coisas que não nos são permitidas saber porque estão encobertas. Por exemplo, quem consegue explicar a Trindade? A dupla natureza do Senhor Jesus?
né? A responsabilidade humana e a soberania de Deus, né? É complicado, entre outras coisas. Então, lembram da cerca? Não devemos ultrapassar. Por quê? Dali, da cerca para frente, está encoberto. E ela pertence a quem? Ao nosso Senhor. Então, não devemos fazer tese em cima de coisas que a gente não tem certeza, das coisas que não são visíveis. O nosso objetivo, né, eu coloquei uma parte desse texto, é importante que a gente tenha isso sempre em mente, não só com relação aos 5 pontos do calvinismo, mas em toda a parte da Bíblia. Porque Osés fala que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, não nos cabe ter essa falta de conhecimento, não nos cabe ser relapso a esse ponto. 1 Pedro 3,15-16 fala, antes, desculpe, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, o que temos que ter sempre? Mansidão e respeito. Sair para o embate, para eu ganhar o embate, isso não é legal. Se você vai discutir alguma coisa de arminianismo ou calvinismo, alguma coisa da Bíblia com alguém, não vá com esse ímpeto de eu vou ganhar e ele vai perder. Porque se eu ganhar, eu vou ficar orgulhoso. Se ele perder, ele vai ficar envergonhado. Isso não é legal. Isso não é bom, isso não é atributo de um cristão verdadeiro. Os cristãos eles têm que se unirem naquilo que é essencial. Tá? As coisas periféricas, a gente vai ver lá no final, né, uma frase de Santo Agostinho, né, que cabe bem com relação a esse aspecto. Ok? Então, é mansidão e respeito. Agora vamos cair dentro da história. História lá pelo século V, né, teve um erudito, um monge, uma pessoa muito bem preparada, chamado Pelágio de Bretanha. Ele, depois de ler o livro Confissões de Agostinho, né, na qual Agostinho diz que se o Senhor não tocar o coração, ninguém chega a ele, ninguém vai ao encontro de Deus, né? Se o Senhor não atuar no coração, ninguém é salvo. Pelágio ele atribuiu uma doutrina diferente. O que Pelágio disse? Pelágio disse o seguinte: o pecado de Adão e Eva não atingiu a todos, atingiu só a Adão e a Eva, somente a eles. O restante da humanidade não. Manteve tudo como normal no Éden. Então o homem tem o livre-arbítrio, o homem é bom, o homem ele aprende a pecar com a sociedade. Então o homem é bom e ele procura Deus. Ele vai até Deus. Isso foi combatido por Agostinho de Hipona, né, que Agostinho de Hipona falou, não, o homem é pecador, a natureza do homem é pecaminosa. Depois do pecado de Adão e Eva, toda a nossa natureza é pecaminosa. Né? Davi fala no Salmo 51 que em pecado me concebeu minha mãe, e em tantas outras passagens da Bíblia que diz isso, que a natureza do homem é pecaminosa, que o homem não tem esse livre-arbítrio. Né? Então, houve esse embate, isso eu vou explicar, entrar em detalhe mais na frente, tá? Sobre livre-arbítrio, tá? Ou livre-agência, tá? A gente vai entrar mais na frente. Então, Agostinho combateu Pelágio e Agostinho saiu vitorioso. Então, passaram-se algum tempo, né? Estava tudo bem, até que a Igreja Católica, ela, na tentativa de amenizar as coisas, ela criou o tal do semipelagianismo. Ou seja, ela disse assim, não, o homem, ele não é tão... O homem não perdeu totalmente. Ele perdeu sim, o homem é mau, tal, não sei o quê, ele perdeu sim. Mas o homem procura Deus, ele vai até Deus. Seria mais ou menos isso. Você está num barco furado, a água está entrando no barco, e assim, a uns 10 metros tem uma boia. E aí você se mergulha, né, e vai nadando até a boia para se salvar. Você foi até ele. Tá? Então, essa é a história do semi-pelagianismo, que é bem parecida com o pelagianismo. Ok? Então, na época da Reforma, surgiu esse Erasmo de Roterdã, né, também na mesma situação, e foi combatido por Lutero. Quer dizer, um homem não tem livre-arbítrio, então Lutero saiu vencedor. Porém, a história se repetiu. Tá? Aí ao ponto de chegar até a época de Calvino, e aí é arminiano, e Armínio, né? Jacobus Armínio. Calvino já era morto,
E quando essa história toda começou, assim, esse embate mais pesado, Armínio também já tinha morrido. Tá? Então essa é rapidamente, né, um pouco da história de como surgiu isso aí. Então, como foi que surgiu então o que conhecemos como calvinismo e arminianismo? Ele surgiu com os alunos de Jacobus Arminius. Jacobus Arminius, ele era presbiteriano, morreu presbiteriano, ou presbiteriano não, calvinista, né? E seus estudos, né, ele de uma certa forma ele não cria muito nessa expiação limitada, tal, e deixou nos seus estudos, né, algumas anotações. Seus alunos fizeram anotações e apresentaram para o sínodo, que foi conhecido como Sínodo de Dort, né, 45 pastores da remonstrantes. Remonstrantes quer dizer reclamadores. Em holandês, chama-se remonstratio. Por isso que estão remonstrantes, tá? Que estão reclamando, pedindo que esses 5 pontos fossem mudados na doutrina, né, que até então era conhecida. Tá? Lembrando que, na época, a Holanda ela estava saindo do jugo da Espanha, do jugo pesado de 80 anos do espanhol, né, que impôs à Holanda um catolicismo bastante severo, né, maltratando as pessoas, matando gente, ou seja, da forma como a gente já conhece da história. Então, esses remonstrantes, eles alegaram o seguinte, que a depravação do homem ela não é total, ela é parcial. O homem mantém o seu livre-arbítrio. A predestinação, na verdade, ela é presciência. Presciência, o que é? É que Deus olhou no corredor da história e viu aqueles que iam ser salvos. Aí predestinou. Ou seja, eles acreditam em predestinação também. Claro que acreditam, porque é bíblico, está na Bíblia. Quem não acredita em predestinação tem que arrancar algumas folhas da Bíblia. Tá? Expiação, eles acreditam que a expiação é universal. Jesus morreu na cruz por todo mundo, igualmente. Diz que a graça é irresistível. O homem, por ter livre-arbítrio, ele pode querer negar a Deus. E a salvação, ela pode ser perdida. Né? Então, a resposta aos remonstrantes veio naquilo que nós conhecemos como TULIP, né? Que é total depravacity, unconditional election, limited atonement e irresistible grace, perseverance of the saints, tá? Que em português, né, daí depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, colocando agora paralelo, né, o que os arminianos pensam e o que os calvinistas pensam é o seguinte. Então, os arminianos, eles creem que a depravação do homem ela não é total, ela é parcial. O homem foi depravado, sim, mas não ao ponto de perder o livre-arbítrio. E o que eles falam com relação a nós que acreditamos que o homem é depravado total? Total que não quer dizer que o homem é um demônio, não é isso. É que o pecado, quando entrou no mundo, ele afetou a mente, as emoções e a vontade do homem. Então, a depravação do homem ela existe. Se não fosse assim, lembram que lá no Éden o que aconteceu? Deus falando para Adão e Eva, se comeres da árvore do centro do jardim, o que vai acontecer? Certamente morrereis. Isso foi Deus que falou. E depois a serpente falou o quê? Se comeres, certamente não morrereis. Mas quem é que tem valor? A palavra de Deus ou a palavra da serpente? O homem está contaminado ou não está contaminado? É morto em seus delitos e pecados ou não é morto em seus delitos e pecados? Quem tem razão? Eu tenho a certeza que quem tem razão é o Senhor. Então, Deus falou, certamente morrereis, e o homem morreu em seus delitos e pecados. O pecado de Adão, ele veio para toda a sua herança. Então, a depravação, ela é total. O livre-arbítrio, ele não mais existe. Adão e Eva teve. O que eu entendo, então, por livre-arbítrio? O que nós entendemos? O que eu entendo? Livre-arbítrio é livre vontade. Livre vontade é você poder ir contra a sua natureza. Se você não consegue ir contra a sua natureza, você não tem livre-arbítrio. Adão e Eva, eles podiam não pecar como podiam pecar. Eles escolheram pecar. Hoje, nós não temos livre-arbítrio. Quer ver? Se nós temos livre-arbítrio, por que nós continuamos pecando? Se nós não queremos. Porque é uma coisa que é mais forte do que a gente. Nós não dominamos. Entendem?
Não é o que existe, sim, é a livre agência, que é a parte da antropologia e a responsabilidade do homem. Eu escolhi ir a Deus? Sim, eu escolhi, dentro daquilo que Deus me permite. Eu escolhi colocar a camisa do javalês? Eu que escolhi. Usar óculos? Eu que escolhi. Isso está dentro dessa liberdade que Deus me dá. Mas eu escolher uma coisa contrária à minha cultura, a tudo aquilo que eu aprendi, né? Ou seja, aquilo que está dentro de mim, eu não consigo. Augusto Nicodemos, o nosso pastor, ele dá o seguinte exemplo. Ele ganhou um carro do pai dele, uma Opala, bacana. O carro andava normal, até que caiu no buraco. Depois que ele caiu no buraco, o carro sempre tendia para um lado. Vamos supor, o lado esquerdo. Ele largava a direção, o carro tendia para o lado esquerdo. Largava a direção, tendia para o lado esquerdo. Ele tinha que corrigir. Ou seja, o carro continua assim até que levou para alguém consertar. E é a mesma coisa. Nós estamos no caminho errado até que o Senhor chegue e nos coloque, nos conserte e nos mostre o caminho certo. Então, isso não vem de nós, isso é de Deus. É Deus que faz na gente, tanto querer quanto realizar. Não há um justo sequer. Não há quem queira, não há quem busque. É isso que diz a palavra de Deus. Tá? Predestinação e presciência. Eles dizem que predestinação é igual a presciência. Então, acredito na predestinação? Sim, mas que é presciência. O que é presciência? Presciência é aquilo que Deus olha lá no final da história e vê, olha, o Amaro ia aceitar Jesus no ano tal. Ah, então, poxa, eu vou predestiná-lo. Né? Nós dissemos não, que isso é incondicional. Deus escolheu, antes da criação do mundo, como está lá em Efésios, né, sobretudo Efésios 1:11, Deus escolheu, antes da criação do mundo, né, aqueles que seriam eleitos. Né? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu faria, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras. Se Deus olhou no corredor da história e viu que eu fiz alguma coisa boa, que merecia a salvação já não é mais pela graça. Onde é que está a graça nisso daí? Não está. Está nas obras. Então a salvação é pela graça. Então a eleição, ela tem que ser incondicional. Porque eu não quero Deus. Jamais queria Deus. Ele foi lá e me tocou. Paulo, Deus chegou lá e tocou. O que acontece é o seguinte, gente, não tem jeito. Quem foi que escreveu a história? Quem é o autor de tudo? A Deus escreveu a história ou Deus ficou olhando no futuro aquele que iria aceitá-lo para poder escrever a história? Ele é o autor ou ele é o espectador? Não, não combina. Ele escreveu a história, ele sabe todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então não combina, não combina. Essa história de que predestinação é igual a presciência. Eu vi lá na frente aquilo que ia acontecer e por isso eu elegi. Os arminianos muitas vezes falam para a gente, né, na gozação, na brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eles chegam e contam a seguinte história. Imagine vocês, chega alguém morreu, chegou no céu, bateu na porta, São Pedro abriu, pegou o tablet lá, o computador dele, olhou, qual é o seu nome? É João de Paula. João de Paula, sinto muito, seu nome não está aqui. Nossa, senhor, mas eu fiz de tudo para ser salvo, eu fiz as coisas, não sei o quê, eu andei no seu caminho, mas eu quero ser salvo, eu sempre amei, fui à igreja e não sei o quê. Pode ver, né? Eu estou sempre fazendo, é o homem que está fazendo, né? Isso é obra, né? Aí Deus chega, não quero você. Aí ele vem que isso é injustiça. A palavra de Deus diz que Deus não é injusto, Deus é justo. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Se Deus escolheu alguns para salvar, isso é benevolência de Deus. Deus ele não precisava salvar ninguém, não. Deus não precisava salvar ninguém. Então, o que os calvinistas combatem com relação a essa resposta dos arminianos? Ele diz o seguinte, também no termo jocoso, né, de que Deus está batendo na porta de alguém abre e fala assim, eu quero salvar você. Ei, Deus, para com isso. Eu não quero ser salvo, não. Não, Jesus Cristo morreu por você, eu mandei meu filho para morrer por você. Ei, Deus, para com isso, você está doido. Eu não quero ser salvo, não, pô, sai daqui, cara. E me deixa quieto. Entendeu? Isso aí são duas coisas jocosas que realmente não acontecem. Aquele que Deus não salvar, aquele que Deus não elegeu antes da criação do mundo, jamais vai ter esse sentimento. E vai saber, porque ele negou a Cristo, ele não quis saber de Cristo de forma alguma.
Mais um exemplo do reverendo Augusto Nicodemos, ele dá o seguinte, ele diz que todo homem é morto em seus pecados e delitos. A natureza humana está contaminada. Então, Augusto Nicodemos, nosso pastor, ele fala o seguinte, diz que é como se todos estivéssemos com a orelha, o ouvido tampado e com venda nos olhos. E o Senhor e a gente caminhando no curso natural, todos, no curso natural, indo para o abismo. Todo mundo. E o Senhor gritando, ei, tem um abismo. Ei, olha o abismo, tem um abismo. Vocês não estão vendo, vocês vão cair. E as pessoas caindo, seguindo o seu curso natural. Até que ele chega em aí balança, aí tira as vendas dos olhos e o tampão do ouvido, aí essa pessoa abre o olho e, caramba, é um abismo. Eu estou falando para você desde lá, venha para cá. É Deus indo ao encontro de alguém. Deus não busca todo mundo. A gente tem vários exemplos na Bíblia, a gente vai ver isso mais na frente. Jesus, no tanque de Betesda, ele foi diretamente numa pessoa só. Um outro exemplo, o sopão que nós fazemos aí. Imagina se nós levarmos aquele monte de sopa lá para a rua para distribuir, aí lá pelas tantas acaba a sopa e aparece um grupo de 50 pessoas. Essas 50 pessoas pode dizer que nós somos injustos? Não, porque a sopa acabou? Não. Teoricamente, isso não seria responsabilidade nossa. E se no governo, da família dessas pessoas que estão na rua, talvez, mas nós fazemos por quê? Por causa da nossa bondade. Daquela bondade que Deus colocou em cada um de nós por causa da misericórdia. Misericórdia não é obrigação. Justiça, sim, é obrigação. Deus não tinha que ter misericórdia da gente. Ele não é obrigado a ter misericórdia. Mas ele teve misericórdia de quem lhe aprove ter misericórdia. O que Deus se comprometeu a ter, de verdade, é justiça. Outro exemplo, né? Um professor chega e fala para os alunos, daqui a uma semana faça uma resenha sobre esse assunto tal. Aí chega no dia da entrega, 70% dos alunos não entregam. Aí, professor, me dá mais uma chance e tal, não sei o que e tal. Ele falou, tá, não deveria, mas tudo bem. Aí deu uma chance, mais uma semana. Aí metade não entrega. Aí deu mais uma chance. A outra parte não entregou. Aí aquela parte que sobrou falou, senhor, professor, me dá mais uma chance. Ele falou, não. Assim, você está sendo injusto. Como eu estou sendo injusto? Se vocês quiserem que eu seja justo, eu vou ter que voltar lá no primeiro prazo e reprovar todo mundo que não entregou. Eu fui misericordioso. Eu não deveria, mas fui misericordioso com alguns. Agora vocês vão ficar com zero. Estão entendendo? Misericórdia não é obrigação. Misericórdia é bondade de Deus, é o coração dele. Ele atribui a quem ele quer. A gente vai ver isso na Bíblia. A expiação para eles ela é universal. Ou seja, Jesus, quando morreu na cruz, ele criou um caminho. Ele criou expectativa para todo mundo. Todo mundo. Só que tem que chegar e aceitar ele. Ou seja, o sangue de Jesus, para Judas, por exemplo, os cariotes, não foi eficaz. Ou seja, o sangue derramado de Jesus para aqueles que vão se perder foi ineficaz. Jesus derramou à toa. E Jesus era uma pessoa tão zelosa. Lembra que quando no milagre dos pães e dos peixes, né, aquilo que sobrava, Jesus falava o quê? Colham tudo, guardem tudo para que não desperdice nada. Não tem desperdício. Jesus não subiu na cruz para criar possibilidade. Jesus, quando subiu naquela cruz e falou está consumado, está consumado. Acabou. Não tem como. E ele subiu naquela cruz por um número previsto de pessoas. Que número é esse? Aqueles que o Pai o deu. Quando? Antes da criação do mundo. Então, para o calvinismo, a expiação é limitada. É limitada àqueles que foram eleitos. Para o arminiano, não. A expiação ela é universal. Todos aqueles que vão chegar até ele. Então, qual a diferença, então, do arminiano para o pelagiano ou semi-pelagiano? Lembra que o pelagiano, semi-pelagiano, você mergulha e vai até Deus? Né? O arminiano ele pensa o seguinte, Deus chega até ele, quando chega perto dele, ele estende a mão a Deus. Ele estende a mão a Deus. Aí Deus pega e vai embora. Que se não quiser estender a mão a Deus, acabou. Não tem conversa. Tá? Então, graça resistível. Então, isso que eu acabei de falar. A graça de Deus ela pode ser resistida. Tem versículos na Bíblia que fala resistir ao Espírito Santo, tal, não sei o quê. Tem sim. Por isso que eu estou falando, a gente não tem que crucificar arminiano
E nem arminiano é crucificar calvinista, porque tudo que nós estamos falando aqui, a Bíblia dá essa possibilidade. Mas nós cremos que essa interpretação, essa exegese que é feita, ela não é mais correta. Então a graça, para eles, é irresistível. O homem pode chegar e falar para Deus: não, Senhor, não quero saber não. Pode seguir em frente. Mas Jesus morreu por você? Não, morreu porque quis, não pedia nada. Então, tudo bem. E para o calvinismo, não. A graça ela é irresistível. E quando Jesus toca, não tem quem aguente. E quando Jesus mexe no teu coração, muda o teu coração, não tem quem aguente. Eles acreditam, assim como nós também, na graça preveniente. O que é isso? Graça preveniente. É aquela graça que vem antes da pessoa ouvir a palavra. Então, para o arminiano, a graça preveniente, o homem está morto em seus pecados e delitos. Morto não faz nada. Então, Deus tem que atuar de alguma forma para que o homem possa chegar e responder a ele. O arminiano, ele pensa que a graça é para todo mundo. A graça preveniente é para todo mundo, é geral. E a pessoa aceita ou não. Agora, o calvinismo não. Ele crê que existe a graça preveniente, sim, até porque o homem está morto em seus pecados e delitos. Porém, né, Deus vai tocar. A graça preveniente ela vai tocar somente nos escolhidos. Deus tem um povo para ele. A Bíblia está repleta disso aí. Eleição. Deus selecionou antes da criação um povo. A predestinação, quer dizer, predestinação, antes, destinação, destino, prévio, foi feito lá também. Não em cima daquilo que iria acontecer, porque não é obra, mas em cima daquilo que Deus determinou. O porquê Deus fez assim, não sei. Deus é mau? Não. O arminianismo, na tentativa de defender, desculpa, o caráter de Deus, para que Deus não seja injusto, eles criaram essa doutrina da presciência de Deus viu lá na frente, mas isso é incoerente. Isso não cabe. Vamos seguir? Perda da salvação. O arminiano, ele crê que o salvo ele pode perder a salvação. Então, ele é salvo hoje, amanhã ele cometeu um pecado, aí ele perdeu a salvação. Aí, depois da manhã, ele se arrependeu, ele é salvo, e assim vai. E na brincadeira, né, nós temos que a flor do calvinismo é a tulipa, e na brincadeira nós dizemos que a flor do arminiano é a margarida. E bem me quer, mal me quer. Não é isso? Então, hoje estou salvo, amanhã não estou salvo. Hoje estou salvo, amanhã não estou salvo. Isso é brincadeira, gente, tá? Sei que, se alguém arminiano estiver vendo aí, não é maldade, não é coisa, simplesmente uma brincadeira. Tá? Aqui, só para ilustrar. Tá? Então, a perda da salvação, ela, na nossa concepção, ela não existe. A perseverança dos santos, os santos vão perseverar até o fim. Lembra lá de Atos, lá do Pentecostes? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, entre outros versículos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A salvação, ela não perde. Sabe por que a salvação não perde? Porque não foi você que se salvou. Essa frase não é minha, essa frase é do reverendo doutor Russell Shedd. No programa Visão Só da HIT, pastor Hélio Corcari, pastor doutor Shedd, o homem pode perder a salvação? Ele respondeu, se ele se salvou, ele pode. Se não foi ele que se salvou, ele não pode. Porque aquele que fez a salvação vai manter-se firme até de Cristo Jesus. Então esses são os pontos. Depravação parcial, nós chamamos que é depravação do homem total. O homem está morto, seus pecados e delitos. Olha lá no Éden, a serpente falou, você não vai morrer. Deus falou, certamente morrerá. E o homem, a gente está vendo o que aconteceu. Predestinação para eles é igual a presciência, para a gente não. A gente é eleição incondicional. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Lembra da história de Jacó e Esaú? Né? A gente vai passar essa história um pouco mais para frente. Então, antes de eles nascerem, eles já tinham selecionado. Deus odiou Esaú. Tá? A expiação para o arminianismo é universal e para a gente ela é limitada. O Senhor morreu naquela cruz não para criar uma possibilidade. Quando Jesus falou, está consumado, tetelestai, consumou, acabou. O livro da vida, os arminianos também creem que está escrito e está selado e está tudo feito. Eles também acreditam nisso. Então, como é que pode, né? É meio complicado. A graça é irresistível. Nós dizemos que a graça é irresistível. Quando o Senhor toca, ele toca de verdade. Perda da salvação.
que nós temos aqui a perseverança dos santos, os santos verdadeiros. Os santos que eu falo, gente, né? Aquele que é verdadeiramente anticristo, aquele que se converteu verdadeiramente. Ah, mas ele pode cair? Sim, ele pode cair. Ah, eu conheço um cara que era cristão, não sei o que, ele se afastou. Sim, se ele for de Cristo verdadeiramente, ele vai voltar. Porque se ele não for, é como a palavra de Deus fala, né? Saiu porque não era dos nossos. É interessante que muitas vezes nos acusam, né? Sobretudo os arminianos, de que, poxa, se existe predestinação, se está tudo predestinado, para que evangelizar? Ué, é só ver a história, gente. Os grandes evangelistas dos últimos séculos foram todos calvinistas. Digo todos não, os grandes evangelistas. George Whitefield, Winston Taylor, Charles Adam Spurgeon, Jonathan Edwards, o João Ferreira de Almeida, que escreveu a nossa Bíblia, que traduziu a Bíblia para o português, era calvinista. A Bíblia que o arminiano usa foi um calvinista que traduziu. Como é que a gente não faz missões? Calvino mandou para cá, em 1557, os primeiros missionários no Brasil. Então, isso não é uma verdade. Então, o arminianismo ele também sofre desse mesmo mal. Se é, né? Que é um mal, por quê? Essa pergunta pode servir para ele também. Por quê? Se está tudo certinho, já está tudo fechado, se os livros estão selados, né? Então ninguém vai mais sair, ninguém vai mais entrar na salvação, no livro da salvação. Então por que evangelizar também, na parte dos arminianos, se está tudo definido? Por que eu vou orar então, pedindo a Deus que, Senhor, converte meu pai, converte a minha mãe, converte não sei o quê? Pois se isso é a deliberação da própria pessoa. Eu vou orar para que meu pai seja convertido, se isso é coisa do próprio coração dele, é livre-arbítrio dele, então não faz sentido. Nós evangelizamos sim, por quê? Deus mandou. Nós oramos sim, por quê? Deus mandou. Orar é sem cessar. Não é isso. Tá? Vamos seguir? Todas as coisas me foram entregues por meu pai, eu não estou vendo tudo aqui, eu queria que seja isso. Por meu pai. Se eu só tiro aqui para ler. Isso, consegui. Por meu pai. Ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Então, a quem o filho quiser revelar? Senão o restante não conhece. O livro de João ele é muito legal nesse aspecto. Muito legal. Porque ele mostra verdadeiramente o que acontece. Quem é que traz a pessoa até Cristo? Quem é que traz a pessoa? E é muito claro. O livro de João, o Evangelho de João, ele é muito claro. Olha só. A isso, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Você só pode receber aquilo que vem do céu. Tudo que o Pai me der, olha só, tudo que o Pai me der, você pode receber o que vem do céu. E tudo que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então tá sempre isso. Pode ver, ó. O Pai me dá, e aquele que o Pai me dá não será rejeitado. Como é que perde? Como é que perde a salvação? Como é que alguém pode ficar perdido eternamente? Aquele que foi verdadeiramente, né, tocado, lavado, regenerado e nascido de novo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Estão vendo? É bem interessante, né, o que ele está dizendo. O Pai é que traz para o Filho. Não é a pessoa que vai andando a pé, de avião, ou seja lá do que for. Não é, é o Pai. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Então não é vontade de humana, não é vontade, porque a vontade do homem está contaminada. O homem é inclinado para o mal. Lembra da história do carro que caiu no buraco? O carro era zeradinho, né? Aí caiu no buraco, puf. Suponhamos que o buraco seja o pecado. Então o pecado desvirtuou. Alguém tem que chegar e consertar esse carro. Quem é? É o Senhor, tocando o coração. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Na tempos antigos, né, os judeus pobres, né, eles reuniam suas ovelhas
num curral só. À noite é até mais seguro também. E pela manhã, o pastor chegava, fazia, emitia um som, as suas ovelhas, só as suas ovelhas saíam e iam atrás desse pastor. A referência é exatamente essa. Elas ouvirão a minha voz, e a quem ouvir a voz do Senhor, aquele que é dele, vai segui-lo. Aí, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram. Quem foi que creu? Todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Está lá em Atos 13:48. Quem é que crê, gente? Ah, eu vou crer, eu criei. Sim, você creu por quê? Porque você foi destinado para a vida eterna. Se você não fosse destinado para a vida eterna, você não ia crer. Então, aquela história de que bater a porta do céu e chegar e implorar para entrar, porque... Não vai querer. No inferno, as pessoas vão chegar e vão saber que realmente, durante esse tempo todo, elas não quiseram nada com Deus. Não vai haver aquilo ali, de não sei o que, tal. Não tem isso, não tem. Entendeu? Porque o coração do homem é inclinado para o mal. Romanos é um livro muito interessante. Eu diria que os irmãos, quando lessem muito devagar e apreciando cada palavra e o contexto de tudo que está acontecendo lá. Vamos então, Romanos 8, 29 e 30. O que diz? Pois aqueles que de antemão conheceu, veja, eu vou falar uma sequência. Essa sequência ela não pode ser invertida. E preste atenção no verbo. O verbo está sempre no passado. Então é interessante. Existe essa sequência que foi feita antes da criação do mundo. E ela não pode ser quebrada. Você não pode ser glorificado, né, se você não for justificado. Então isso não é uma sequência eterna que não tem como mudar. Vamos lá. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, não entre todos, entre muitos irmãos. Então ele conheceu e predestinou. E aqueles que ele predestinou também chamou. Olha o verbo, tá? E aos que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou. Vejam, glorificou é uma coisa que vai acontecer no glorificação, é uma coisa que vai acontecer no futuro, mas o verbo já está no passado. Por que será que aqui o verbo está no passado? Foi antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, o Senhor garantiu que aquele que ele conheceu, que ele predestinou, que ele chamou, que ele justificou, ele glorificou. Então não tem como, gente. Não tem como escapar. Não tem como fugir. Não tem como ser arrebatado da mão do Senhor. Seguindo? Romanos 9 é um capítulo que o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, uma igreja batista reformada, ele diz que é criptonita dos arminianos, porque aqui é duro. O que Romanos 9 fala é duro. E Paulo, ele inteligentemente, ele faz uma coisa, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Vocês vão ver a dureza que é o capítulo 9 de Romanos. É duro. E Deus é injusto por conta disso? Não. Deus é bom. É a palavra de Deus que diz isso. Deus não mente. Vamos lá? Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? Paulo responde, pergunta e responde, de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou de esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não é obrigação. Então Deus usa misericórdia como ele quer, com quem ele quiser e a hora que ele quiser. Está escrito claramente no texto. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. O coração de faraó foi endurecido por Deus? Foi. Né? Os antigos, eles veem que o coração de faraó não só foi endurecido, mas como foi pesado também. Porque na história antiga, né, o faraó, quando morria, tirava-se todas as vísceras dele, mas mantinha o coração. Porque lá pelas tantas, o deus egípcio lá ia pesar o coração. Se o coração tivesse pesado, ele ia sofrer. Se o coração dele tivesse leve, ele iria seguir em frente para o nirvana dele lá, não sei exatamente o quê. Então,
o coração de Faraó foi endurecido ou foi pesado? E se foi pesado, ele não foi aprovado. Quem endureceu o coração de Faraó? A Bíblia fala, foi Deus. Quando o povo saiu do Egito, todo aquele povo que o Senhor, que os israelitas passavam e pediam apoio, não sei o quê, quem endurecia o coração deles? Era o Senhor. Depois eles vieram e lutaram contra essas pessoas. Então Deus endurece o coração de quem Ele quer? Sim. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? É como chegar, Senhor, eu não tenho culpa de nada. Se o Senhor definiu as coisas, eu não tenho culpa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resistir à sua vontade? Não tem como resistir à sua vontade. Então, se eu for para o inferno, eu não tenho jeito. Ao que ele responde, pois, quem resiste à vontade dele? Mas quem é você, ó homem? Esse é Paulo respondendo. A pessoa chegando, então por que culpa? Se ninguém consegue resistir à sua vontade. Aí Paulo responde, quem é você, homem, para questionar a Deus? Quem é você? Ah, né? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me disseste assim? Por que me fizeste assim? Não pode. Olha a dureza assim, dessas palavras, gente. Quem é você, ó homem? Quem é você? Eu sou o Criador, o Deus Criador, eu que fiz tudo. Eu sou o autor, o consumador da história. Quem é você? E Deus é injusto por conta disso? Não. Paulo está dizendo que não. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão, lá no anterior, para a glória, por que Deus escolheu... né? Desculpa, vou voltar aqui. Né? Então, que Deus fez isso de antemão para a glória dele. É injusto? Não. Paulo falou que Deus não é injusto. O que ele coloca assim, quem é você para contestar a Deus? Você é um homem, você foi criatura, você foi criado. E Deus usa misericórdia com quem ele quer ter misericórdia, porque todo homem decaiu a partir do pecado de Adão e Eva, perdeu o livre-arbítrio e caiu. Efésios 1, 4, 5 diz o quê? Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ele nos escolheu onde, gente? Antes da criação do mundo. Antes de tudo acontecer. Deus já sabia. Deus já sabia, ele é autor da história. Ele quem escreveu a história. Ele não esperou saber qual seria a minha reação para escrever a história. Ele não é espectador, ele é autor. Ok? Mais um. Neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O pecado, quando entrou no mundo, ele afetou a mente, as emoções e a vontade do homem. Nossos sentimentos não são iguais aos sentimentos de Deus. O pastor Heber Carlos Campos, ele fala o seguinte, que o grande problema, um dos grandes problemas nossos, é que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso aí é tranquilo, legal. O grande problema é que nós queremos fazer de Deus também a nossa imagem e semelhança. Ele pensa como a gente. Ele não olha como nós olhamos. Os caminhos dele são muito mais elevados. Quem somos nós? Quem é você? Ao invés de chegar e ficar, Senhor, por que eu fui escolhido e meu vizinho não foi? Ou meu irmão não foi? Ficar lamentando com relação a isso. Não, eu tenho que dar glórias a Deus e graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Porque eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que comete bastante pecado, e o Senhor, na sua misericórdia, o Senhor me escolheu. O Senhor, ele escolhe quem ele quer. Do mesmo barro, ele faz um vaso para desonra e outro vaso para honra. Ele faz segundo o quê? Segundo o propósito da sua vontade. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. É Jesus falando, você não crê porque não é minha ovelha. Porque se fosse ovelha, você cria. Era só chamar que as ovelhas ouvem a voz e vêm.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Olha só, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso que eu falo, ninguém vai arrancar da mão aquele que o Pai entregou. Meu Pai que as deu. Mais uma vez, está vendo? O livro de João fala nisso bastante, que o Pai quem deu. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Aqui não é só na mão do Senhor, é da mão do Senhor e da mão de Deus. Quem é que pode nos arrancar aqueles escolhidos, aqueles que verdadeiramente nasceram novamente? Quem é que pode arrancar da mão de Deus? Como é que você pode perder a salvação se Deus é que te convenceu, se Deus morreu por você, se o sacrifício foi eficaz, se você foi verdadeiramente salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro? Como é que você pode perder a salvação? Não foi você que se salvou? Como? Misericórdia, não é obrigação. Justiça, sim. Um justo morreu no nosso lugar, sem pecado. O sangue dele foi derramado. O sangue precioso, o sangue poderoso. O sangue de Jesus tem poder? Tem poder. Então, aqueles que foram atingidos pelo sangue de Jesus, eles serão salvos para sempre. Jesus não derramou sangue em vão. Porque se Jesus tivesse derramado sangue em alguém que se perdeu, cara, como é que pode uma coisa dessa? O sangue de Jesus não tem poder, não tem valor? O que foi que aconteceu? Fraquejou? Ficou ralo? Ficou contaminado? Não. O sangue de Jesus é poderoso. Jeremias, vamos lá o que Jeremias diz. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que eles tenham no coração, me tenham no coração, para que jamais se desviem de mim. Quem está falando que vai fazer é o Senhor. A aliança que ele faz, ninguém quebra. Apocalipse. É interessante também que muitas vezes a gente vê o livro de Apocalipse, né? E faz uma ilustração de Jesus batendo na porta, às vezes com a chuva, com frio, pedindo, pelo amor de Deus, para entrar. Não, essa caricatura, essa imagem, ela não faz sentido lá em Apocalipse 3:20. Não faz sim, referência à salvação, e sim arrependimento, porque foi uma carta escrita para a igreja. Então, tem esse negócio de Jesus aqui, não, isso não existe, não. Tá? Jesus, ele sim chama para arrependimento. Sim, mas aqueles que foram salvos não abrem a porta, não. Jesus chega e arromba a porta quando ele quer. Aconteceu com Paulo, aconteceu comigo também. Eu jamais queria seguir a Deus. A Bíblia fala não ao justo, não a quem queira, e eu estava nesse meio. Então, a besta que você viu, ela já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficaram admirados quando virem a besta. Desculpa. Porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Então, quando foi escrito o livro da vida? Foi na eternidade. Nós todos, arminianos e calvinistas, acreditamos nisso. Se for escrito, não tem como mudar. Os remonstrantes, quando foram derrotados, né, no Conselho de Dort, né, eles saíram, depois que Maurício Nassau, que era o governador, o presidente, morreu, muitos deles voltaram com força com a doutrina arminiana. E muitos deles pararam e pensaram assim, olha, se Deus olha, vê lá na frente que eu vou aceitar, e aquilo que Deus vê no futuro, mesmo que não tenha acontecido, vira fato, então eu não tenho livre-arbítrio, eu não posso mudar aquilo que está na história. Então o livre-arbítrio não existe. E alguns arminianos chegaram à seguinte conclusão, verdadeiramente isso não existe. Então eles criaram o teísmo aberto. Deus não sabe o que vai acontecer. Olha como o liberalismo, olha como é que isso é complicado. Olha onde isso pode levar. Entendeu? Então é isso, gente. A ordem da salvação, segundo o calvinista, ele crê, é assim. Vocação eficaz, regeneração, arrependimento, fé, justificação, adoção, santificação, glorificação. O arminiano, ele pega a fé e coloca antes da regeneração. Ou seja, o homem responde com fé, mesmo morto, com a graça preveniente, chega nele, e ele responde com fé, morto, né? E depois ele se arrepende. Entendeu? Essa é aqui a nossa grande diferença, né, com relação a essa ordem da salvação. Conclusão, gente.
O que é ser um calvinista? Quer ser calvinista seguir a Calvino? Não. Que, na verdade, né, o grande autor dessa doutrina, né, vem lá de trás, né, é o, é o monge Agostinho, né, é a doutrina agostiniana. Não, o que é ser calvinista é adotar, sim, os 5 pontos de Dort, as confissões de fé, sobretudo a de Westminster, ser aliancista, acreditar na aliança, que a aliança também foi feita para nós, para a nossa família, né? Acreditar nos solas, seguir na esteira do Zwinglio, daqueles reformadores. É isso. Tá? A pessoa que diz que acredita na predestinação ou que é calvinista, não, que existe calvinista que não é aliancista, é dispensacionalista. Pronto, gente. Tenho certeza que os irmãos podem agora identificar, mesmo que de uma forma um pouco superficial, né, mas com bastante fundamentação bíblica, né, que os irmãos possam estar preparados realmente para responder a todos aqueles que pedem, né, a razão da esperança que há em vocês, que há em nós. É a razão da nossa esperança, é que Cristo vai voltar. Se não for isso, gente, vamos todos para a praia, porque amanhã vai acabar o mundo e acabou tudo. Mas não é assim. Jesus está vivo. Jesus vai voltar. Passamos inteiramente o nosso roteiro. Nós vimos a introdução, a história, falamos do arminianismo e calvinismo e a conclusão. Esses livros foram utilizados, né, para a aula de hoje, todos esses aqui. Esses debates foram exaustivamente assistidos, né, também para me preparar para essa aula. Os irmãos, se quiserem ouvir, são muito bons mesmo. E a frase final que eu queria deixar de Santo Agostinho: nas coisas necessárias, a unidade. Nas duvidosas, a liberdade. E em todas, a caridade. Obrigado, meus irmãos. Estou aqui disposto e preparado para toda pergunta. Aquela que eu não souber, eu pesquisarei e enviarei na sequência. João, me ajuda aí para ver se tem alguém. Não, nenhuma pergunta não, Nenhuma Amaro. pergunta, né? Não. O pessoal deve estar com a cabeça quente. Não, é porque tudo foi muito bem explicado. Isso é difícil, isso é uma coisa bastante complicada. Quando a gente começa a refletir, né, a gente vê que realmente Foi uma bênção. Porque, sabe por quê? Porque tudo depende de onde a gente parte. Se nós partirmos verdadeiramente de que o homem tem o livre-arbítrio, que na queda o homem não perdeu o livre-arbítrio, então a doutrina arminiana é perfeita. Tá? Agora, se nós partirmos da ideia de que o homem, depois do pecado, o coração dele é inclinado para o mal, como o carro que eu falei, até que alguém de fora chegue e conserte, aí sim a doutrina arminiana ela não é compatível. Perguntaram para... Isso eu soube não de fonte primária, mas uma dessas palestras que perguntaram para John Wesley. John Wesley era muito amigo de George Whitefield, tanto é que George Whitefield, antes de morrer, disse que quando morresse, gostaria que John Wesley, né, pregasse no velório dele. Perguntado para John Wesley, né, qual a diferença entre o calvinismo e o arminianismo, ele falou que a diferença é um fio de cabelo. Porque se você partir de que o homem verdadeiramente não perdeu o seu livre-arbítrio, o homem é capaz de decidir querer a Deus e chegar e negar a mão de Deus, não quero. Aí sim você pode partir para aí, que aí é o caminho, aí é coerente. Mas se não, o caminho é o outro lado. Eu, Leda? Aí muitas vezes as pessoas perguntam, então, poxa, por que, né, Deus escolheu um e não escolheu outro? Não sei, é a soberania dele. Nós vimos em Romanos 9, né? Muito isso. É porque Deus escolheu, às vezes na mesma casa, frequentando a mesma igreja durante muito tempo, um continua no caminho, o outro sai. Por quê? Não sei. Na glória, Deus pode ser que Deus nos fale, como pode ser que Deus também nos fale. No livro de Jó sofreu aquilo tudo, aconteceu aquilo tudo, e no final do livro, o que acontece? Acaba o livro. Simplesmente acaba o livro, não tem nenhuma justificativa para Jó. Nós sabemos o que aconteceu. Jó
talvez na glória esteja sabendo. Em presbítero Então, Amaro, oi. eu ouço às vezes as pessoas falarem assim, Deus é injusto. Aí eu falei assim, graças a Deus, né? Porque se ele fosse justo, todos nós estaríamos no inferno. Mas é a misericórdia dele que salva alguns, né? Então, falar de justiça seríamos todos ir no inferno. Isso seria justiça. Isso foi Então, aquela... como Deus não Desculpa. é justo, ele é misericordioso também, alguns são salvos pela graça. E outros não, exatamente isso. Aquela história do cobertor, então do professor, né, que relevou aqueles que não entregaram no dia marcado 2, 3 vezes, aí o último chega, o senhor é injusto. Não, para eu ser justo de verdade, eu tinha que votar no primeiro prazo. Mas eu usei a misericórdia. A misericórdia ela não é obrigação de Deus. Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. A palavra dele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E isso faz de Deus injusto? Não. Estão lembrados lá da cerquinha? Da cerquinha que nós falamos? Para não ultrapassarmos, porque as coisas cobertas pertencem a Deus, lá de Deuteronômio 29, 29. Então é exatamente isso. Toda vez que a gente tenta ultrapassar, a gente peca. O arminiano ele tenta não atribuir a Deus a condenação de alguém, dizendo que Deus assim agiria de uma forma injusta. Então o homem tinha que, para aliviar o caráter de Deus, o homem tinha que chegar e fazer sua decisão. Mas isso não está na Bíblia. Deus escreveu a história. Mas por que ele escolheu uns e escolheu outros? Eu não sei. Isso é de acordo com a vontade dele. Quem é você, homem? Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. É exatamente assim. É o que está na palavra de Deus. Isso não é invenção. Eu mostrei aqui. Não é invenção. A doutrina reformada ela está crescendo muito. Muito. Hoje em dia temos bastante livros, bastante doutrina, muita gente boa. Paul Washer é um dos grandes nomes hoje em dia. Pastor Ageu Magalhães, né? Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes. O que é isso? Augusto Nicodemos. E tantos outros, gente. O que é isso? Heber Campos, pai, Heber Campos Júnior. Tanta gente boa aí. Esqueci o nome do Andrew Jumper. Ali tem uma série de gente boa e doutrinas boas e fortes. A doutrina é bíblica, está na Bíblia. Ela é clara. Deus não é mau. Mas o mal existe. As pessoas falam, o mal existe. O mal existe. Está aí, está na cara, para todo mundo ver. Algumas pessoas dizem que o mal não existe. O mal é a ausência de bem. Elas fazem a comparação com um buraco, por exemplo. Existe buraco? Não existe buraco. Existe falta de terra em cima. A partir do momento que você coloca a terra em cima, acabou o buraco. Não existe mais buraco. Existe frio? Não existe frio. Existe ausência de calor. Eu não sei. O que eu sei é que Deus é bom. É o que a palavra dele diz. Ele não é injusto. Ele se obrigou a ser justo. E ele é justo. Ele é amor, fogo consumidor, ele tem misericórdia, mas ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, porque misericórdia não é obrigação. É interessante, né? Muitas vezes dói. Mas dói por quê? Porque os nossos pensamentos não são iguais aos de Deus. O pecado, quando entrou no mundo, ele mexeu com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e com a nossa vontade. Não tem jeito. Mexemos, somos falhos. O livro da vida foi escrito antes da criação do mundo. A história foi completada. Salmos fala, né, que todos os meus dias foram escritos quando não existia nenhum. Então o que eu vou fazer? Então eu vou parar e vou cruzar meus braços? Não, porque se eu sou convertido de verdade, eu não vou fazer isso. Porque Jesus falou, lá no final de Mateus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, pregai a toda criatura, ensinando, discipulando. Isso é mandamento. Isso é mandamento. Ele mandou por quê? Porque a autoridade foi dada a ele, toda a autoridade. O calvinista evangeliza? Sim, muito. Eu já mostrei aí os nossos grandes evangelistas. Mas por que ele evangeliza? Porque ele sabe que o eleito não é salvo. Porque aprove a Deus escolher os salvos pela pregação da palavra de Deus.
Então a palavra de Deus tem que ser pregada aos salvos. Então eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que fazer a minha tarefa de evangelismo, porque os salvos têm que ouvir a palavra de Deus. E diferente de como o arminiano ele evangeliza, quem convence o homem do pecado não sou eu. Eu não sou um vendedor de evangelho para chegar, para fazer o esforço, porque o homem tem um livre-arbítrio, então eu tenho que convencê-lo. Eu tenho que convencê-lo a aceitar a Jesus, a seguir o caminho, porque é vontade dele, ele tem livre-arbítrio, ele pode chegar e falar não. E se ele disser para mim não, eu não fui bem, isso vai ser cobrado de mim lá no futuro. O calvinista não, ele faz, ele prega, ele mostra e sabe que a graça é de Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Você chega, fala o evangelho não negocia, você prega o evangelho. Pedro, lá em Pentecostes, está lembrado? Ele pregou o que é evangelho, ele mostrou o que tinha acontecido, como tinham matado Jesus, o que aconteceu. As pessoas ficaram aflitas e perguntaram: irmãos, o que eu faço para ser salvo? Arrependei-me e creio no evangelho. Quem aquece o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Não é a minha eloquência. Não é o pastor lá no púlpito. Por melhor que ele seja, não é. Eu vi a história também. Vou dizer para vocês, quem contou foi até o reverendo Augusto Nicodemos, que um dia, na igreja metodista, uma nevasca danada, aquela que nada sai de casa, ninguém consegue sair de casa, tinha um diácono na igreja de 20 membros, a igreja de 20 membros, que falou: não, ele é muito zeloso. Falou assim: não vou, eu vou. Apesar de toda essa nevasca, eu vou. E foi. Chegou lá, tinham 7 membros e um menino de 16 anos, que não era membro da igreja. Aí a galera está esperando, é como acontece em toda a igreja, né? O pastor não veio, os presbíteros não vieram, tal, professor de escola dominical também não foi, e só tinha o diácono, né, que nunca tinha pregado. Aí a galera olhou para ele, catucou e falou: amigo, é contigo mesmo. Aí ele pegou a Bíblia, foi lá, abriu um livro de Isaías, né, fez um sermão rápido ali de 10, 15 minutos. No final, apontou para aquele menino, aquele jovem, e falou: olhe para Deus. Apontou o dedo e olhe para Deus, falando isso com contundência. Aí o jovem, né, daquela assustada, assim: eu tenho olhado, eu estou olhando. E esse jovem saiu da igreja e foi convertido. Se converteu porque você vai, né? E Deus tocou o coração dele. E sabe quem é esse jovem? Charles Adam Spurgeon. Segundo alguns eruditos, depois de Paulo, foi o maior evangelista que existiu. Quem foi que tocou o coração? Foi a eloquência daquele diácono? Não, até porque ele não tinha. Deus o abençoou. Sim, Deus o abençoou. Evangelismo, gente, é a gente chegar e falar de alguém, o que essa pessoa fez, né, e o que fará. Não é chegar e falar da gente mesmo. Esse jovem chegou: olha para Jesus, olha para Deus. E ele olhou. E deve ter confrontado. Então é isso, gente. Eu falar da minha conversão é legal? Sim, é legal, mas não é isso. Eu entregar um panfleto é legal? Sim, é legal. Pode até converter alguém? Pode, sim. Mas evangelismo verdadeiro é você falar de alguém, esse alguém é Jesus, o que ele fez, por que ele nasceu, por que ele morreu, por que ele ressuscitou, por que ele disse que ia subir aos céus, por que ele mandou o Espírito Santo, por que o Espírito Santo sela seu coração e por que depois que o Espírito Santo sela o coração, a igreja teve que sair para chegar até a Nacional. Uma igreja bonita desse jeito. Não foi assim, sempre. Nasceu lá na Antioquia, da Síria, sobretudo na primeira viagem de Paulo. Paulo, na minha concepção, também era calvinista, viu, gente? Só para botar lenha, tá, gente? Porque esse capítulo 9, né, das cartas de Paulo, Romanos é o top, né? É o top. Né? E Paulo, ele é contundente. Fala: quem é você? Imagina você ouvir isso de Deus. Quem é você? Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, porque todos pecaram. O caminho natural do homem é a morte. Pastor Vadislau, ele foi da nossa igreja, o pessoal mais antigo talvez lembre. Ele estava pregando em São Paulo, e isso quem contou foi o filho dele, o reverendo Davi. Porque estava pregando em São Paulo, na praça,
Daí lá, ele é bastante, fala muito bem, né? Todos conhecemos. E passou um cidadão, uma pessoa lá, falou: "Ei, pastor, o que eu faço para ir para o inferno?" Ele respondeu: continua indo, continua indo. O caminho é esse. Perguntaram para teve um colega, uma pessoa que perguntou para Paul Washer: "Pastor, eu não consigo ver que eu sou salvo de verdade, que eu não posso perder a salvação, ou seja, eu não tenho essa segurança." Aí Paul Washer leu alguns capítulos, alguns versículos de 1 João 5, né, da carta de João, que ali tem bastante coisa. Aí ele falou: "Não, eu continuo sem sentir isso, pastor. Eu não sinto que sou salvo para sempre, que isso aí, não sei, eu não consigo ter essa paz." Aí o Paul Washer chegou e falou: "Meu filho, na sua igreja tem boate?" "Tem." "Tem?" "Tem." "Boate daquelas bem brabas mesmo, daquela que droga, sexo e tudo que não presta?" "Tem." "Tem mesmo?" Tem, pastor." "Então vai para lá." "Não, pastor, não vou para lá." "Vai para lá, eu tô te mandando." "Não, pastor, não vou para lá." "Vai para lá, rapaz, eu tô falando para você e vai agora." "Não, pastor, eu não vou." "Por que você não vai?" "Porque eu sou de Deus." Aí ele leu a que nós vimos agora em Jeremias 37, né, que Deus ia colocar uma aliança no coração. Ele falou: "Ih, pastor, agora eu tô entendendo. Porque quem se salva, ou seja, ninguém se salva. Quem te salva é o Senhor. Ele colocou a eternidade no seu coração. Ele vai te garantir até os dias de Cristo Jesus. O Pai deu para Cristo e ninguém arrebata da mão dele. O Pai tem a gente também nas mãos. Ninguém vai arrebatar da mão nem do Pai e nem do Filho. Tem um hino que a gente canta, né, na igreja de vez em quando, né? "Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre estarei. Oh, não temas", né? É exatamente isso. Vai temer por quê? Se você é nascido de novo. Mas como é que eu posso ser nascido de novo? Gente, a palavra de Deus diz em Atos, em Romanos, assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não sou eu que estou falando, é Deus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se existe algum irmão que está nos ouvindo que tem essa dúvida, vá para o seu quarto, faça a oração e fala: Senhor, a tua palavra não mente. O Senhor não é homem para mentir. A tua palavra é segura, ela é certa, ela vai acontecer. O Senhor mesmo me falou que aquele que invocar o seu nome será salvo. Eu, neste momento, estou invocando o seu santo nome. Senhor, me ajuda. Me ajuda nas minhas deficiências. Me ajuda na minha falta de fé, aumenta a minha fé. Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer. Pai, estou às suas ordens. Pai, estou te invocando como consoante a tua palavra, teu querer. Eis-me aqui. Oh. O pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, como já falei, a igreja reformada, ele falou que se a pessoa faz uma oração de verdade dessa, não tem jeito. De coração, não tem jeito. Por quê? É palavra de Deus. A palavra de Deus vai e volta, mas nunca volta vazia. Deus não é homem para mentir. Se ele falou: aquele que invocar o meu nome será salvo. Você invocou o nome de Deus de verdade, salvo. Então, pode ter certeza, irmão, que não depende de você. Você vai pecar, né? Mas você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem. Você vai pecar, infelizmente, porque o homem tem a natureza pecaminosa. Dentro da gente fica uma luta grande entre o espírito e a carne. Não dê vazão à carne. A carne do mundo. O homem tem pelo menos 3 inimigos, né? O mundo, a carne e o capeta. Né? Então, gente, vamos fugir. As luzes do mundo, elas são brilhosas. Lembra do semeador? Né? A semente foi lançada. Caiu fora na terra, comeu, o pássaro comeu. Outra caiu entre os espinhos sufocaram. Outra caiu no terreno com pedra, não teve raiz suficiente, morreu. Agora, tem a semente que cai em terra boa. E essa semente que cai em terra boa, ela produz. E ela não produz igual. Nenhuma semente produz igual a outra. Você pode ver que ele diz assim, ela vai produziu a 40, a 60 e a 100. O que quer dizer isso? Dentro do nosso mundo cristão de verdadeiro, existem pessoas que vão dar frutos a 40, a 60 e a 100. Talvez até menos, né? Porque essas referências não são, né, taxativas, exatas. Entendeu?
Se você está começando na sua própria casa evangelizando, olha, é legal, atravessa a rua, vai evangelizar seu vizinho, no trabalho, na condução. Os eruditos estão falando, nos autores, os pastores, dizendo que o grande campo missionário hoje em dia é a própria igreja. A parábola do joio e do trigo, que é para o mundo, e a igreja pertence ao mundo, então fala exatamente disso. E o Senhor fala, não recolha o joio agora. Vamos esperar subir, chegar a uma altura segura para separar o joio do trigo. Porque se fizer agora, vou arrancar o trigo junto com o joio, e ele não quer isso. Por quê? Porque aquele que ele salvou vai produzir frutos e vai gozar do celeiro dele, como diz a palavra. Vai para a eternidade. É isso. A segurança que nós temos não é em nós mesmos. A segurança que nós temos é que Jesus Cristo morreu. E o sangue dele tem poder. Tem poder para salvar o mundo inteiro, se preciso for. Mas Jesus subiu naquela cruz para salvar um número limitado de pessoas. Nós mostramos isso aqui, por amor de muitos. Isaías 53 fala, por amor de muitos. A oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, fala também por amor de muitos. Não é de todo mundo. Então, o sangue de Jesus não foi desperdiçado. O sangue de Jesus, quando Jesus falou, tetelestai, está consumado, está consumado. E aí, gente? Nenhuma pergunta. Legal. Podemos encerrar. Fica a teu critério aí, João. Obrigado pela sua ajuda, sempre preciosa. Obrigado, queridos irmãos. Espero que tenha contribuído. Se porventura houver alguma dúvida depois, na hora que os irmãos estiverem pensando, mandem, né? A pergunta eu terei o maior prazer de pesquisar e respondê-las. Tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e não entrem em embates sangrentos, entendeu? Porque isso não vai levar a nada. Como diz Agostinho, né? Nas coisas essenciais, unidade. Somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Somos salvos para quê? Para as boas obras. Até as nossas boas obras, né? O Senhor já nos orientou. Então, nós cremos nisso, arminianos e calvinistas. Somos irmãos. Estaremos no céu. Perguntar a George Whitefield. George Whitefield, você quando morrer e Wesley morrer, vocês vão se encontrar no céu? George Whitefield falou, não. O John Wesley estará muito mais perto do trono do que eu. Veja a humildade de um homem da grandeza de George Whitefield. Dizendo que John Wesley estaria muito mais próximo do trono de Deus do que ele, na Jerusalém Celestial. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e todo engano. E que tenhamos realmente muito amor para entendermos que as coisas não devem ser polarizadas a ponto da gente chegar e escandalizar a Deus, né, e agredir o irmão. Obrigado, meus amigos. Amém. Fica com Deus. Irmãos, botei no chat o link para avaliação da aula de hoje, tá? E também vou colocar o link para quem quiser pegar as outras aulas do curso Presbiterianismo Avançado. Tá ok? Bom domingo a todos.